Oi, gente, tudo bem? Eu vou gravar mais um vídeo aqui no canal para tentar ajudar vocês, né, com as aulas aí que a gente segue na quarentena. E essa semana o nosso tema é aplicações do Teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos seguir aí. Aí. A habilidade, né, é a MA14, né, do nono ano, que é resolver e elaborar situações problemas, né, com aplicação, né, do Teorema de Pitágoras. O objetivo é reconhecer ternas pitagóricas, né, e resolver problemas, né, com o teorema. E aí tem uma observação, né, gente, que o roteiro 2, agora do terceiro bimestre, ele possui questões de alternativa, porém você deverá enviar os cálculos, né, por meio de foto no final, tá bom? Então, atenção a isso daí. Aí, aqui, gente, eu coloquei o teorema de Pitágoras, né, assim, como explicado na semana passada, né, junto com as relações métricas. E só para relembrar, o que eu quero que fique de importante é que eu quero que vocês se lembrem disso, né? Que a hipotenusa ao quadrado de um triângulo retângulo é igual à soma dos catetos ao quadrado. Lembrando que a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto, né? O lado maior do triângulo retângulo. E os catetos, né? Os outros dois. Então, a gente está só relembrando e a gente fez demonstração semana passada, então eu não vou entrar nesses méritos. Ah, um detalhe, a gente vai explorar, né, nesse vídeo a situação de aprendizagem 2 da apostila, na página 68, e já a apostila do terceiro bimestre. Gente, o exercício 1.1 lá da página 68, esse daqui, ele fala assim, ó, uma situação muito usual do Teorema de Pitágoras é feita pelos pedreiros. Um pedreiro, para construir um ângulo reto com duas paredes, marca 30 centímetros e 40 centímetros em duas linhas laterais, onde farão as paredes, né? Que se interceptam. Depois unem esses dois pontos para encontrarem uma medida equivalente a 50 centímetros. Assim, os pedreiros conseguem um ângulo reto. Na linguagem desses profissionais, tal procedimento é chamado de deixar no esquadro. Nessa situação, como é possível afirmar que o ângulo que será formado entre as duas paredes é um ângulo reto? Então, pessoal, o que a gente tem que ver? Que aplicando o teorema de Pitágoras a esses valores, se a igualdade for verdadeira, então o ângulo formado entre as duas paredes é um ângulo reto. Né? Esse é o teorema de Pitágoras. Aqui a gente está fora da ordem, né? Ele colocou C como sendo cateto, hipotenusa, desculpa, mas não tem problema nenhum. Então, tá lá, hipotenusa 50, né, ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado, 30 e 40. Elevando ao quadrado, aqui deu 900, 1.600, 2.500. E essa igualdade é verdadeira. Esses valores têm a relação com a terna pitagórica 3, 4 e 5, tá? Que eu já comentei com vocês, e a mesma do slide anterior. Seguindo, a gente vai ter aqui o exemplo, o exercício 1.2 também da página 68, ele fala assim, ó. A figura é composta por 5 quadrados idênticos, são esses quadrados aqui. E a hipotenusa do triângulo retângulo ABC tem comprimento 3 raiz de 5, então essa hipotenusa aqui é 3 raiz de 5. Escreva os passos necessários para calcular a soma das áreas dos 5 quadrados. Então, gente, a primeira coisa, para eu calcular a área do quadrado, eu preciso descobrir o valor do lado. No caso aqui eu chamei de x, ó. Chamemos de x o lado de cada quadrado da figura. Daí, pelo triângulo ABC, é possível calcular o lado do quadrado, considerando os seguintes dados. Né? O lado aqui é AB, esse outro aqui, como são dois lados de quadrado, né? É o BC, que seria 2x, o AB é x, né? E o AC, que é a hipotenusa, 3 raiz de 5. Com essas informações e aplicando o teorema de Pitágoras, teremos 3 raiz de 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado, mais 2x ao quadrado, são os catetos. Aí, 3 raiz de 5 ao quadrado, gente, aqui, ó, eu elevo 3, né, que é 9, 3 ao quadrado é 9, e o 5 ao quadrado, gente, é só cortar a raiz, lembra? Com a potência. Fica 9 vezes 5. X ao quadrado não tem muito o que fazer, 2x ao quadrado, eu elevo 2 ao quadrado, que dá 4, e o x permanece ao quadrado. 9 vezes 5, 45, x ao quadrado mais 4x ao quadrado, dá 5x ao quadrado. Passo 5 dividindo, vamos lá, aí dá 9, resulta em 9 a divisão, extrai a raiz de 9, que é 3. Então, o lado do quadrado vale 3. Calculando a área, né, só fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado, no caso 3 ao quadrado, que é 9,
E daí, como são 5 quadrados, multiplicando 5 vezes 9, que dá 45, que é a área total dos 5 quadrados. Certinho? Aí lá o exemplo 1.3, também na página 68, ele fala assim: uma equipe foi contratada para instalar uma torre estaiada e para isso serão necessários cabos de sustentação. A torre tem 90 metros na vertical e os cabos serão presos a 30, 60 e 90 metros de altura. O solo é plano e perpendicular à torre. E serão fixados no solo a 60 metros da torre de acordo com o desenho. Determine quantos metros de cabo serão necessários para essa sustentação. Então, gente, eu tenho aqui um cabo, outro cabo e outro cabo. O primeiro cabo menorzinho está a 30 metros de altura do solo em relação à torre. O segundo cabo está a 60 e o terceiro a 90. A distância de todos eles, né, em relação à base da torre é 60 metros. Eu quero calcular, né, a soma da medida de todos, né, que é a quantidade de cabos. Não posso esquecer que são dois lados, né? Aí, ó, vamos calcular o comprimento dos cabos x, y, z, respectivamente, né? Perceba que eu chamei, né, de acordo com o desenho aqui, esse cabo de x, esse de y, esse de z. E para isso eu uso o teorema de Pitágoras, né? Então, o primeiro triângulozinho aqui, que é para calcular o x, que é a hipotenusa. Então, ó, x ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, igual a 60 ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Tá lá. Elevei todo mundo ao quadrado, somei, e aqui eu extraí a raiz, certo? No caso, gente, 30 ao quadrado dá 900, 60 ao quadrado 3.600, somando dá 4.500, que eu posso dizer que 4.500 é 900 vezes 5. Aí, quando eu for extrair a raiz, eu sei a raiz de 900 é 30. A raiz de 5 eu não sei, né? Não é um valor exato, eu deixo um de cada como raiz de 5. Então, x é igual a 30 raiz de 5 metros. Y, esse aqui vai ser a mesma coisa, ó, y ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 60 ao quadrado é 3.600, somando os dois aqui deu 7.200, que eu sei que equivale a 3.600 vezes 2, por quê? Eu fiz isso porque eu sei a raiz de 3.600, que é 60, né? E o 2 permanece na raiz. O z é a mesma coisa. Eu vou fazer z ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Aí 90 ao quadrado, 8.100, 60 ao quadrado, 3.600, somando 11.700, que eu sei que é a mesma coisa que 900 vezes 13. A raiz de 900 eu sei que é 30, e é 13, né, número primo, deixa lá dentro da raiz indicada. Descobri os valores, né? Aí basta eu somar. E aí, gente, para facilitar a vida, a gente pode usar, né, o valor da raiz aproximado, né? Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, raiz de 5, 2,24 e raiz de 13, 3,61. Basta, né, gente, a gente usar a calculadora, né, multiplicar esses valores aqui, né, 30 vezes 2,24, 60 vezes 1,41, 30 vezes 3,61, somar e depois multiplicar por 2, porque são dois lados aqui de cabos, e isso vai resultar em aí aproximadamente 520,2 metros, que está aqui de acordo com a resposta. Exercício 1.5 da página 69 lá da apostila, ó. A medida do raio de cada circunferência é igual a 4. Então, o centro até a bordinha até a bordinha da circunferência é 4 centímetros. Determine a área do triângulo equilátero, né? O triângulo que está aqui no meio dessa figura, que eu copiei aqui, tá? Observações. Eu consigo descobrir o valor, né, do lado do triângulo, né? É raio mais raio, né? 4 mais 4, que é 8. Aí, se eu observar só um lado, a metade do triângulo, eu percebo que aqui eu tenho um triângulo retângulo, que tem base, né, um cateto 4 e a hipotenusa 8. E para calcular a área desse triângulo, eu preciso do valor da altura, que eu não tenho. Mas, utilizando o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir, né? Então, o que eu vou fazer? Descobrir primeiro a altura utilizando o teorema de Pitágoras. Então, tá aqui. Aqui. A hipotenusa ao quadrado, né? 8 ao quadrado igual a h ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tá aqui, catetos. Daí aqui 8 ao quadrado 64, 4 ao quadrado 16. Aí eu passo 16 subtraindo, né? De 64 menos 16 dá 48.
né? Aí eu sei que 48 é a mesma coisa que 16 vezes 3. Eu sei a raiz de 16, que é 4, né? O 3 permanece dentro da raiz, porque eu tenho que extrair a raiz aqui nessa etapa, né? Isso aqui é mais ou menos, aproximadamente 6,928, né? Aproximadamente. Então, descobri a altura. Terminei o exercício? Nesse caso, não. Tenho que ir lá e calcular a área deste triângulo, que é o que ele está pedindo lá no enunciado. A área é base vezes altura dividido por 2. No caso, gente, a base aqui é total, né? Então, é o total aqui que é 8. A altura é o 4 raiz de 3 que eu descobri, né? Ou 6,92, tanto faz aí. Eu vou multiplicar esses valores, no caso aqui 32 raiz de 3, e dividir por 2. 32 dividido por 2 dá 16 raiz de 3. E essa é a área do triângulo, né? Que a gente pode também aproximar com o número decimal, eu não coloquei aqui, mas não tem problema nenhum. Aí o exercício 1.6 da apostila, também na página 69. Determine a medida dos segmentos AB conforme o desenho a seguir. Então, eu quero o segmento total aqui, AB. Que representa uma tesoura simples de telhado. Sabendo que AC igual a BC, que é 2,5, e CD igual a 1,5. Calcule o AB, certo? Então, vamos lá. Eu desenhei aqui um triângulozinho vermelho para enxergar um triângulo retângulo e a gente vai aplicar Pitágoras no triângulo vermelho aqui, né? Então, a hipotenusa 2,5 vai ser 2,5 ao quadrado igual. Um cateto é 1,5, 1,5 ao quadrado e o outro cateto é x ao quadrado. Pode usar a calculadora, né, gente? 2,5 ao quadrado, mas também não é uma conta nem um pouco absurda, né, de ser feita no papel. Dá 6,25. 1,5 ao quadrado dá 2,25. X ao quadrado mantém, né? Aqui, gente, esse 2 finge que não existe. Tá errado no slide, tá? É só 2,25. Passa o 2,25 menos aqui, né, que dá 4. E a raiz de 4 eu sei muito bem que é 2. Então, descobri a medida aqui, ó, BD. Porém, eu quero AB, né? Como o triângulo é isósceles, né? A gente sabe que tanto AD quanto DB vale 2, ou seja, AB 2 vezes 2, que é 4, né? 4 centímetros. E só. Muito bem. O último exercício que eu vou comentar com vocês, né? Que eu vou fazer com vocês, porque o próximo vai ser um desafio. Fala assim: o arquiteto Marcelo elaborou um esboço de um projeto arquitetônico da parte superior da fachada de um edifício conforme o esquema a seguir. Então, aqui tem 2 metros. Aqui eu tenho o valor de uma altura, né? Aqui eu tenho um ângulo reto. Essa medida ele chamou de M, não confunda com M de metros, né? E essa medida de N. Determine a altura da fachada do edifício. Gente, para descobrir essa altura, antes eu vou ter que descobrir a hipotenusa aqui do triângulo como um todo. E aí, como esse triângulo é um triângulo isósceles, a gente tem que M igual a N, certo? Por ser isósceles, né? O motivo. Aí, aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a medida da hipotenusa, temos, né, um triângulo maior, total, né, que chamei a hipotenusa de x, então x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, somando aqui dá 8. Aí, a raiz de 8, né, gente, eu posso fazer na calculadora ou pensar, né, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. 4 eu sei a raiz, é 2. E esse 2 que sobra permanece dentro da raiz. E como eu sei que M é igual a N, né, gente? Para descobrir o valor de um deles, basta eu dividir por 2, né? O resultado encontrado aqui do x, que seria a hipotenusa total. Dividindo isso por 2, me sobra o quê? Raiz de 2. Aí, gente, eu tenho agora a medida aqui do M, ou do N, né? Vamos supor que seja esse lado do triângulo que eu esteja analisando, porque eu quero a altura que eu quero ali. Eu vou aplicar novamente o teorema de Pitágoras no triângulo menor. Como vai ficar, ó? A hipotenusa agora é 2, né? 2 ao quadrado. A altura eu não sei, então h ao quadrado. E o outro cateto é raiz de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz corta com 2 aqui, fica 2. O 2 está somando, passa subtraindo, né? Fica 4 menos 2, então h ao quadrado igual a 2. Extraindo a raiz, h igual a raiz de 2. Resolvi o item A. Aí no item B, qual é a medida da largura da fachada do edifício? A gente já calculou, né, gente? É o M mais o N, é 2 raiz de 2 aqui, ó, né? A gente já tinha feito. Belezinha. E qual é a área total? Aí, gente, área é a mesma coisa que a base
vezes a altura, dividido por 2. A base, né, é a hipotenusa maior aqui que a gente calculou, é 2 raiz de 2, então tá aqui. A altura, a gente calculou no item anterior, no item A também, é raiz de 2, ó. Tá lá. E eu tenho que dividir isso por 2. Posso, né, cancelar esse 2 com esse, né, que na divisão dá 1, na verdade. E raiz de 2 vezes raiz de 2 resulta em 2, ou seja, a área é 2 metros quadrados, né? E terminando aí. Gente, esse é o desafio que eu tenho para vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Sofia desafiou seu colega do 9º ano a encontrar o perímetro de um triângulo retângulo de medidas x mais 5, x mais 1 e a hipotenusa é x mais 9. Resolvendo o desafio de Sofia, qual é o valor de x? Calcule o perímetro desse triângulo. Então, gente, vocês que estão assistindo o vídeo aí, né, me mandem no meu WhatsApp, né, vocês têm a resolução desse desafio e ele vai contar um pontinho, lógico, para quem fizer. Então, primeira coisa, gente, eu tenho que aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, mesmo sendo expressões, né, os valores dos lados dele, né? Vai ficar assim, ó, x mais 9 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado, x mais 5 ao quadrado. Aí eu vou aplicar o que a gente aprendeu lá no bimestre passado, lembra aquilo? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A gente aprendeu isso, a gente abriu, né, o binômio aqui. Mesma coisa aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui também, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes pelo segundo, o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, rearranjando, né, arrumando essa baguncinha aqui, juntando os semelhantes, chegamos numa equação de segundo grau, que vocês vão resolver com Bhaskara, e é com vocês. Aí, a dica que eu deixei é que as raízes, né, os resultados do x possíveis, né, são menos 5 e 11. E como eu peço aí, né, o perímetro, vocês têm que verificar qual valor se adequa, né, porque eu não posso ter um perímetro negativo, né, e depois... Então, primeiro, ó, se o x igual a menos 5, vamos ver, esse lado vai ficar menos 5 mais 9, né, que dá 4, é um valor positivo. Só que os outros dois lados, né, tem que analisar, aí é com vocês. E o segundo caso, se o x for 11, mesma coisa, ó, x mais 9 vai dar 11 mais 9, que é 20, um número positivo, ok. E os outros dois casos, né? E aí vocês vão ver qual o melhor se encaixa e me dizer qual é o perímetro, que eu já estou dando a dica, é 48, né? Eu deixei os resultados para vocês poderem confirmar se vocês acertaram ou não. Então, fica aí esse desafio para vocês, que eu já dei umas boas dicas, tá bom, gente? Gente, é isso aí. Muito obrigada por assistir mais uma aula e até a próxima!